Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarenhas da GS Educacional e hoje eu vou falar sobre como importar um container compartilhado da China. Então, se você quer fazer importação com fins comerciais, quer entender melhor sobre essa questão de dividir container, né, compartilhar container, então assista a esse vídeo que vai ser bem interessante para você. Primeira coisa, sigla para conhecer, LCL, Last Container Load. Então, quando você for dividir um container, a sigla que vai caracterizar, né, esse compartilhamento do container, dividir o container, é a sigla LCL, que é o Last Container Load. Tá? Qual o valor mínimo para importar dessa forma? Isso é relativo, tem que fazer um planejamento inicial de importação para definir se, no seu caso, compensa ou não fazer uma importação marítima dividindo o container. Mas só para você ter um exemplo, eu tenho um cliente que importou US$ 849, então importação pequena, né? Foram 10 caixas, o peso bruto foi de 357 quilos. Então, o que acontece? Se ele fosse importar via remessa expressa, ia sair um frete muito caro, né? Porque o frete da remessa expressa, que ele é aéreo, concorre diretamente com o correio, é um frete muito alto. Então, no caso dele, como é a mercadoria, né, que são muitas caixas e 357 quilos, já fica um frete muito caro para o transporte aéreo, no caso dele compensou fazer importação marítima dividindo o container, mas é claro que antes teve que ser feito um planejamento inicial da importação, levantar todas as despesas tributárias e não tributárias, colocado numa planilha, apresentado para o cliente, ele analisa, avalia, né, se do ponto de vista financeiro compensa ou não. O cliente tem que ter capacidade para definir isso, porque ele conhece o mercado, que ele atua e sabe qual vai ser a margem de lucro dele, para aí sim poder seguir em frente. Tá? Então, o que eu falo para você? Não tem, é difícil falar assim, ó, a partir desse valor, começa a pensar em importação marítima, mas assim, para você ter uma referência, se a sua mercadoria pesa aí em torno de acima de uns 100 quilos, já está em torno de uns 150 para cima, eu acho que já vale a pena avaliar uma importação marítima dividindo o container. É óbvio também que se o valor da mercadoria for muito, muito baixo, né, aí tem que avaliar. Mas assim, tem que consultar alguém que tem mais experiência para poder te ajudar. E como que funciona? O primeiro passo que eu oriento é o seguinte, se você quer importar da China, a melhor opção é o site Alibaba, porque ele tem um sistema lá que chama Trade Assurance. Esse Trade Assurance, o Alibaba, ele funciona como intermediário entre você e o fornecedor. Então, se por algum motivo você pagar e o fornecedor não enviar a mercadoria, você pode abrir uma disputa contra ele lá no site. O site vai avaliar, né, o que aconteceu, vai escutar os dois lados. Se você tiver com a razão, aí você vai ser indenizado. Aí, definido um fornecedor, né, você tendo um fornecedor confiável, definir o produto, a quantidade, tem que saber qual que é o código de classificação fiscal da mercadoria, porque esse código vai definir, por exemplo, se uma mercadoria tem licença de importação ou não, né, se tem algum tipo de restrição, qual é a carga tributária. Porque o que acontece? Quando você faz uma importação marítima, você paga todos os impostos separadamente. Então, cada imposto tem uma alíquota a nível federal e estadual. Estadual vai depender do estado onde que a sua empresa está localizada. Porque estados diferentes têm alíquotas diferentes para produtos diferentes. Então, fazendo o planejamento inicial, dá para chegar a uma conclusão, se a importação compensa ou não. Tá? Aí, fazer então uma planilha muito bem detalhada, porque às vezes o pessoal confunde, né? O pessoal acha que fazer importação marítima, seja dividindo container ou não, é só pagar o frete e acabou. E não é. Você tem que pagar muitas despesas para a agente de cargas, tem que pagar muitas despesas lá para o terminal de cargas, aí depois você ainda vai ter que pagar um frete, por exemplo, rodoviário nacional, né, para poder pegar essa mercadoria que está lá no porto, levar até a sua empresa. Então, assim, tem que levantar várias despesas, tá? Nível de logística e fora da logística. Confirmada, então, a viabilidade, né, através do planejamento inicial, antes de fazer a importação, você tem que ter a habilitação da empresa no radar e cadastrar o despachante aduaneiro no Syscomex. E também tem que fazer o pagamento lastreado pelo Trade Assurance, né, usando o Alibaba da forma correta. Aí o agente de cargas vai reunir lá na origem, né, vai consolidar a carga de diversos importadores no mesmo container, cada importador recebe o seu conhecimento de embarque, que a gente chama de BL. Chegando a mercadoria aqui no Brasil, o container chega no Brasil, ele é desconsolidado e aí cada importador faz seu despacho aduaneiro separado do outro. Lembrando que se você tiver um bom agente de cargas, né, que possui muitos clientes e muitas janelas de embarque na origem, fica fácil para ele fazer essa consolidação e o seu embarque acontece de forma bem rápida, sem atrasos, tá? Então, um bom agente de cargas, ele consegue consolidar essa carga para qualquer porto de destino no Brasil. Então, por exemplo, se você está em São Paulo, você tem que pegar, né, o agente de cargas tem que consolidar o container que está indo para o Porto de Santos, não tem lógica ele consolidar um container, por exemplo, que está indo para um local, um porto totalmente diferente, para depois você pagar um frete rodoviário caríssimo, não tem lógica. Ou pagar taxa para transferência, né,
para outro terminal. Então, assim, se você pega uma de cargas que realmente tem muitos clientes, ele não vai ficar lá esperando, né, juntar mercadoria para poder embarcar tudo junto e nem você vai ter que ficar aguardando meses para que isso seja feito. Chegando a mercadoria no Brasil, o despachante então cuida de todo o processo de despacho aduaneiro, aí o importador paga todos os impostos e despesas, né, não tributárias de armazenagem e movimentação da carga. Uma vez que a mercadoria foi liberada, né, para retirada, o transportador rodoviário nacional, o próprio importador, vai retirar essa mercadoria lá no porto, lembrando que antes vai emitir uma nota fiscal de entrada. E agora eu já vou mostrar para vocês alguns exemplos reais de importações aí de alguns alunos e clientes, tá? Para você, na verdade, sim, os primeiros exemplos são de clientes da consultoria, tá? Que eu acompanho, planejo, gerencio todas as etapas. E no final, relato de um aluno que fez um curso de importação, ele já está fazendo isso aí sozinho. Então isso aí foi foto, né, que eu recebi aí da carga sendo colocada dentro do container, e a gente pode observar o seguinte, que normalmente é caixa solta, tá? Então, normalmente a mercadoria vem como caixa solta aí. Então, a gente tem a foto aí do container, né, carregado, isso aí lá na China, tá? E aí o container já lacrado, fechado. Isso aqui é a carga de um cliente que recebeu recentemente a mercadoria dele, foi a primeira importação dele, dividindo o container. E aí o fornecedor também mandou foto da mercadoria dele lá, e aí sendo colocado aí também. Isso aqui é lá na China, tá? Sendo carregado lá na China. E esse aqui já é um outro cliente que fez a importação agora recente também, foi a primeira importação dele, dividindo container, que ele já tem costume de fazer container inteiro. O container inteiro ele já está acostumado a fazer muito, né? Pouco não. Mas a primeira vez que ele fez dividindo container, então foi via Porto de Santos, importação da China também, isso aí já é a mercadoria que chegou lá na empresa dele, o transportador rodoviário me encaminhou essas fotos aí. Isso aqui um outro cliente também, mercadoria dele lá na China, o fornecedor mandou foto. Isso aqui já é um outro cliente, que a mercadoria já chegou na empresa dele aqui no Brasil. Aí o pessoal mandou as fotos, agradeceu, falou que deu tudo certo. Esse aqui é um outro cliente também, aqui de Minas Gerais. A mercadoria dele chegou pelo Porto de Santos, aí ele foi levado lá para o Porto Seco de Betim. E de lá foi levado para a cidade dele, aqui no interior de Minas. Inclusive, chegou uma outra carga agora recente, mercadoria dele. Já está lá em Betim novamente, chegou da China recente, pelo Porto de Santos. É a segunda importação dele, dividindo container. Está lá agora no Porto Seco, no EAD de Betim, e em breve vai fazer também o processo. Esse aqui é o vídeo que eu recebi de um aluno, vou colocar aqui para rodar. Boa tarde, professor Henrique. Demorou, mas chegou aqui. Então aqui, ó, o áudio está baixo, mas só para você entender, ele está agradecendo, né, falando que você mostrando as mercadorias dele lá que chegou. No canal vermelho, mas chegou. Demorou um pouco, aí, né? Normal. Explicando aí, né, que ele já está conseguindo fazer a importação dele sozinho. Mas chegou. É legal quando a gente tem esse feedback aí, saber que a pessoa conseguiu, né, fazer através do curso, né? Isso aí eu não prestei nenhum tipo de consultoria para ele não, mas só com o curso ele já conseguiu fazer o processo. É muito legal a gente ter esse feedback dos alunos também. Mas então é isso, tá? Foi um resumo rápido aí de como que acontece o processo de importação dividindo container. Se você precisar de fazer um curso ou precisar de uma consultoria, estamos à disposição. Até mais, tchau, tchau.